Bom, gente, o nosso programa especial falando sobre saúde, meu convidado é o Dr. René também. Tudo bom, René? Tudo bem, Thiago. Tanta joia. Bom, o René é endocrinologista e eu quero saber o seguinte, você é especialista, ou pelo menos a gente conhece você como um médico que trata sobre diabetes também. Muitos dos seus pacientes são diabéticos. Nesse período que nós estamos, que são festas, férias, as pessoas saem da sua rotina diária. Quais são as recomendações que a gente tem para os diabéticos em questão da alimentação deles, René? Essa é a nossa época de pânico, né? É de pânico? A nossa época de pânico, assim, apreensão total, porque o diabetes, a maior parte das vezes, está ligado à obesidade. Então, você sabe, se a pessoa ganhar peso, vai piorar a glicemia e vai piorar todo aquele fator que levou a pessoa a ficar diabética. E vai piorar toda aquela situação ao redor do diabetes, como pressão alta, como colesterol, triglicerídeo, HDL. Então, é um momento realmente crítico, porque nas festas as pessoas comem demais, bebem demais, eles fazem exercícios de menos. Eu conheço poucas academias que ficam abertas nesse período. Então, realmente é um período crítico para a gente, e a gente aconselha muito aos nossos pacientes diabéticos que eles tentem fazer uma rotina parecida com aquilo que faziam e que usem algumas metodologias. A gente tem a sensação que o diabético é só aquela pessoa que tem aí seus 50 anos para frente. E não. Tem diabéticos aí com 20 anos, com até menos. 10 anos, 8 anos, 6 anos. E é uma coisa que, como você falou assim, é assustadora porque a pessoa segue uma regra, medicamentos e tudo mais. A bebida alcoólica, queira ou não, está presente aí nas férias, porque assim, todo mundo sai bebendo cerveja, espumante, enfim. E a bebida alcoólica é um fator muito forte também e preocupante, né? É verdade. Lembrando que tem o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 é aquele que precisa de insulina para viver e o tipo 2 é aquele que normalmente pega mais no adulto. Mas nessa época, então, o foco da bebida é mais para os adultos, apesar de que os adolescentes também têm bebido muito. Mas, em compensação, o que a gente fala para os nossos pacientes? Você vai ter férias, mas não férias do diabetes. Eu gostaria de dar-lhe férias do diabetes, mas eu não posso fazer isso. Então, infelizmente, nesse período, ele vai ter que manter as mesmas regras. A bebida alcoólica são 2 doses de uma bebida destilada, ou 2 doses de um fermentado, ou 2 doses de um vinho. Quer dizer, ele vai ter quantidade muito pequena de bebida alcoólica por semana. Sério? Exato, não é por dia, não é por dia. Então, realmente a bebida alcoólica tem que ser bem comedida. Ela tem algumas características. Primeiro, se a pessoa já desenvolveu um diabetes porque bebia demais, tem pessoa que destrói o pâncreas e outros destroem o fígado. Às vezes morde o fígado e lambe o pâncreas, e às vezes lambe o pâncreas e morde o fígado. Então, depende do que vai acontecer. Se destruir o pâncreas, ele fica diabético por conta da bebida. Se ele beber, ele vai piorar, ele pode fazer uma crise de pancreatite, ele pode morrer por conta disso. Se ele beber demais e esquecer de comer, a glicose dele vai cair. E se cair, é o que a gente chama de hipoglicemia. Ele corre risco de vida, porque a glicose cai demais, ele pode perder a consciência. Se ele for se meter a dirigir ou fazer uma atividade física, esse risco é maior, porque ele não vai estar comendo, ele vai estar praticando um exercício. Se ele não comeu e só bebeu, o risco de fazer hipoglicemia é enorme. Se é só pelo diabetes, tudo bem, mas ainda tem a questão do triglicerídeo. Quando a pessoa bebe, mobiliza muita gordura, o triglicerídeo vai para a circulação, o nível de triglicerídeo fica muito alto. Gente, você falando de tudo isso parece uma coisa assustadora. Mas é. Por isso que as pessoas às vezes não dão tanta importância para a diabetes como ela deveria receber. Porque muda a vida de uma pessoa, né, René? Muda tudo. Se ele beber demais, se ele beber um pouquinho e tiver pressão alta, Thiago, a pressão até relaxa um pouquinho. Então, aquele nível de relaxamento que dá da bebida. Se ele beber mais, aí ele pode fazer um quadro de hipertensão também. Lembrando que as pessoas bebem muito, comem muito sal, exageram, dormem pouco, elas extrapolam em todos os sentidos. Então, com um número de medicamentos grandes que esses pacientes tomam, realmente fica muito perigoso, Thiago. É uma situação que deixa a gente em pânico. Via de regra, o que eu faço? Eu introduzo eles numa dieta
intensa, rigorosa antes, para que eles deem uma afrouxadinha entre o Natal e o Ano Novo e que recomecem o ano já em ritmo novamente do ano anterior, controlando, fazendo as medições. Medir a glicose nos intervalos é muito importante, até para você dosar até que ponto você consegue ir na tua festa, entendeu? Porque, e outra coisa, a gente já pensa, claro, no Réveillon, eu penso nisso porque é um período mais gorduroso, eu acho. Porque você vai lá, tem aquele pernil, aquele porco lá de Réveillon, e assim, queira não, todo mundo adora aquela puruquinha que é a pele do porco. Aquilo tem uma gordura tão grande. Eu tô dando risada porque um amigo, logo que foi lançado um produto aí que faz eliminar a gordura pelas fezes, ele fez um belo de um banquete de fim de ano. E aí deixou o comprimido daquela cápsulazinha de Orlistat, que é o medicamento que elimina a gordura pelas fezes, né? Rapaz, aquilo foi um estouro. Fila pro banheiro e fila de gente com alguns desastres ecológicos. Também. Porque é uma coisa... Realmente a quantidade de gordura é enorme. É muito grande. É muita gordura. E a gordura influencia no paciente diabético? Influencia no diabetes, influencia em tudo. Agora, imagine você, pegando uma pessoa dessas já com uma doença pré-existente, tomando um monte de medicamentos, na praia, onde o risco de você contrair uma dessas viroses de final de ano com problema da água, tudo mais, exagero de gordura, exagero de sal, de bebida alcoólica, aí vômito, diarreia, tudo mais. Realmente eu vi processos difíceis, onde além das mensagens de final de ano, né, de felicitações, a gente via também as mensagens: estou no hospital, estou no pronto-socorro, estou passando mal, o que fazer, como fazer. Então, essas dicas, comam com moderação, comam frutas, bebam muita água, mas cuidado com o excesso de frutas. Até nas frutas o paciente diabético tem que cuidar. Então ele pensa assim, não, melancia é só água, não tem problema. Vai lá e come meia melancia. Aí a glicose dele explode. Então existe o açúcar da fruta, que é a frutose, ele tem que conter também esse açúcar. Então umas 3 frutas por dia, no máximo 4. Se ele for fazer exercício, ele pode colocar uma fruta antes. Ele deve ingerir muito líquido, de preferência. Água de coco à vontade, sem problema. O problema está com a bebida alcoólica e está no excesso de açúcar, bebidas açucaradas. O resto está liberado. Eu acho que as pessoas esquecem. Eu e a Cris já conversamos. A Cris, por acaso, a nossa esposa do Dr. René, já comentou aqui com a gente. O arroz se torna açúcar puro no organismo. Então, você vai, eu vou comer só arroz, mas o arroz faz toda a diferença. Então, tem que seguir as orientações nutricionais. Alguns pacientes vão até pegar a orientação com a minha esposa justamente para passar um Réveillon melhor, algumas dicas de receitas de Réveillon, de Natal e de festas. Mas eu acho que as dicas principais são essas, Thiago. Comer com moderação, beber com muita moderação, consumir alimentos frescos, consumir saladas, legumes. Essa é a dica de saúde para qualquer pessoa, não só para o paciente diabético. Não exagere no sal, não exagere na gordura, não exagere na fritura, não exagere na bebida alcoólica. É verdade, mas só para a gente terminar aqui, por exemplo, você vai lá com seus amigos. Já que estou com meus amigos, vou beber até não querer mais. Depois passa mal e perde todo o resto dos dias. Perde todo o resto. E é a realidade. Quem já bebeu em quantidade maior sabe, o dia seguinte é terrível. É dor de cabeça, é uma sensação de azia, o estômago ruim, às vezes diarreia, uma sede intensa. Por quê? Porque você desidrata o seu neurônio, então dá aquela sensação de dor de cabeça, aquela prostração, aquele mal-estar. E a náusea, você faz uma gastrite pelo álcool, você inflama tudo aquilo e você tem toda aquela sensação ruim. Às vezes não só a gastrite, mas uma enterite, onde o sujeito vem a ter até diarreia pelo abuso de bebida alcoólica. Então, você veja o que a gente faz com o próprio organismo. Isso não é justo, gente. O que você queima de neurônio numa grande quantidade de bebida ingerida é enorme, principalmente nos jovens. Então, vale a pena salientar isso, os pais orientarem também as crianças que vão aí para a balada, que tomem muito cuidado. A mistura de bebida alcoólica
energético com uma grande quantidade de substâncias energizantes, né? Como principalmente cafeína, são grandes causas de arritmias em pacientes cardíacos, pacientes hipertensos, mesmo pessoas que não tenham doença, às vezes passam mal, se sentem com tontura, com zumbido, com mal-estar. E pode saber, essas substâncias, se elas estimulam, elas também podem causar danos ao coração e a outras partes. É tudo bom. Depois. Com certeza. Então, moderação, tudo na vida tem que ter moderação. Acho que é o segredo para 2014. E eu espero que as pessoas consigam seguir, pelo menos em parte, isso. E aquela história assim, eu vou tomar aquela cápsulazinha, aquele negocinho que vai proteger meu fígado. Isso é balela, gente. O que funciona mesmo é ir devagar, pé não no fundo no acelerador nessa hora, vá com moderação e você vai ter uma festa muito melhor, você vai ter um período de férias bacana, sem o risco de conhecer o lado de dentro de um pronto-socorro. Muito bem. Participação especial aqui no nosso programa do Dr. René Azzolini. Obrigado, René. Até a próxima. Um bom ano a todos.